Hoje de manhã eu estava sentada aqui na Igreja Batista Esperança Viva. O templo está lindo, todo reformado, cheio de famílias jovens, crianças correndo pelo corredor, o coral ensaiando louvores novos que eu nem conheço direito ainda. Fechei os olhos por um instante e foi como se o tempo tivesse voltado. Voltado para 1982, quando eu tinha 31 anos e a vida tinha acabado de desmoronar nas minhas mãos. Adilson, meu marido, tinha morrido em maio daquele ano. Foi num acidente na obra onde ele trabalhava. Caiu de um andaime do 3º andar. Disseram que foi rápido, que ele nem sofreu. Mas eu sofri. Débora, minha filha que tinha só 5 aninhos, sofreu também. Ela chorava toda a noite na caminha dela, perguntando quando o pai ia voltar. Eu não sabia o que responder. Como é que explica para uma criança que o pai nunca mais vai voltar? O pior de tudo, não era só a saudade que doía como um buraco no peito. Era a fome de verdade. Aquela que aperta a barriga e tira o sono. Adilson era pedreiro. Ganhava pouco, mas era o que sustentava a gente. Quando ele morreu, o dinheiro acabou em menos de um mês. A despensa da cozinha foi ficando vazia. Primeiro acabou o arroz, depois o feijão, depois até o óleo. Eu ia no mercadinho do seu Valdir pedir fiado, mas ele balançava a cabeça e dizia que não podia mais anotar na caderneta. Já tinha muita gente devendo. Eu tentei de tudo, irmãos. Lavava roupa para as vizinhas, fazia faxina em casas quando aparecia, vendia bolo de fubá na feira aos sábados, mas o dinheiro nunca bastava. Teve semana que tudo que a gente tinha em casa era pão amanhecido, margarina e chá de erva doce que a dona Amélia, minha vizinha, trazia pra gente. Débora emagreceu tanto que as roupinhas começaram a ficar largas nela. Eu olhava para minha filha e sentia um aperto no coração que não tem palavra que explique. E o pior de tudo era a culpa. A culpa que eu carregava como uma pedra amarrada no pescoço. No dia antes do acidente, eu e Adilson tivemos uma briga feia. Ele queria comprar umas ferramentas novas. Dizia que precisava para conseguir trabalhos melhores. Eu achei desperdício. Disse que a gente mal tinha dinheiro para comida e ele querendo gastar com ferramenta. Gritei com ele. Ele saiu de casa batendo a porta irritado, sem olhar para trás. Foram as últimas palavras que a gente trocou. No dia seguinte, veio a notícia do acidente. Eu ficava acordada de noite pensando que Deus estava me castigando. Será que foi por causa da briga? Será que se eu tivesse sido mais compreensiva, mais carinhosa, Adilson teria saído de casa com a cabeça mais tranquila e o acidente não teria acontecido? Esses pensamentos me comiam por dentro. Foi aí que a dona Amélia apareceu na minha porta numa tarde de novembro. Ela era uma senhora gordinha, cabelos grisalhos, sempre com um avental cheirando a comida caseira. Tinha o coração mais bondoso que eu já conheci. Chegou com uma panelinha de sopa para Débora e um bilhete amassado na mão. Disse que tinha pegado no mural da padaria. Alisava o papel e li. Igreja Batista Esperança Viva está precisando de alguém para cuidar da limpeza. Procure o pastor Renato. Meu coração deu um pulo. Emprego. Uma chance de colocar comida na mesa de novo. Mas logo veio o medo. Eu nunca fui muito de frequentar igreja. Só ia em Natal e Páscoa quando minha mãe ainda era viva. Será que eles iam querer alguém como eu? Dona Amélia segurou minha mão e disse que eu tinha que tentar, que não custava nada, que Deus ia abrir o caminho. Eu olhei para Débora brincando no chão da sala, magrinha, com aquele olhar triste de criança que perdeu o sorriso, e pensei, eu preciso fazer alguma coisa. No sábado seguinte, vesti meu vestido mais bonito. Era simples, meio desbotado de tanto lavar, mas estava limpo e passado. Prendi o cabelo num coque, passei um batonzinho que tinha guardado e fui até a Igreja Batista Esperança Viva. O prédio era grande, imponente, com aquelas colunas brancas na entrada. Sempre me intimidou um pouco. Era a igreja de gente mais abastada, de famílias tradicionais da cidade. Eu era só a viúva do pedreiro do bairro Operário. Mas a fome fala mais alto que a vergonha. Empurrei a porta pesada de madeira e entrei. Tinha cheiro de cera de polir e flores frescas. Tudo muito limpo, muito organizado. Uma moça na secretaria me atendeu e chamou o pastor Renato. Quando ele apareceu, fiquei surpresa. Era um homem alto, bem apessoado, cabelos escuros penteados com cuidado, sempre de terno e gravata. Mas o que mais me marcou foi a voz. Era mansa, calma, daquelas que passam confiança. Ele me cumprimentou e disse que já tinha ouvido falar de mim.
que alguém tinha comentado sobre a viúva do bairro que estava passando dificuldades. Senti meu rosto esquentar de vergonha, mas ele foi gentil. Disse que a igreja precisava de alguém dedicado para cuidar da limpeza, que o trabalho era de segunda a sábado, com um salário que não era muito, mas era honesto. Então ele falou uma coisa que ficou gravada no meu coração. É provisório, irmã Maria. Só até Deus abrir outra porta melhor. Mas enquanto isso, pode contar com a gente. Eu comecei a chorar ali mesmo, na frente dele. Não era choro de tristeza, era de alívio. Pela primeira vez em meses, senti que talvez a gente fosse conseguir sobreviver. Aceitei na hora. O pastor sorriu e disse que eu podia começar na segunda-feira. Naquela noite, quando cheguei em casa, tinha um envelope com um adiantamento do salário que o pastor tinha me dado. Fui no mercadinho, paguei parte da dívida para o seu Valdir e comprei arroz, feijão, frango, verdura. Fiz uma comida de verdade. Débora sentou à mesa, olhou para o prato cheio e sorriu. Fazia tanto tempo que eu não via minha filha sorrir. Depois do jantar, ajoelhei no chão da sala e orei. Agradeci a Deus pela oportunidade. Agradeci pelo pastor Renato, que tinha sido tão bondoso comigo. Pedi que Deus abençoasse aquele homem, que derramasse bênçãos sobre a vida dele, que guardasse ele de todo o mal. Aquele foi o primeiro dia em que voltei a sentir cheiro de pão quente na minha casa. Eu não sabia que o mesmo homem que me deu esse pão um dia quebraria minha fé de um jeito que eu nunca imaginei. Comecei a trabalhar na igreja na primeira segunda-feira de janeiro de 1983. Lembro que acordei quando ainda estava escuro lá fora. Aquele frio de madrugada de verão que Blumenau tem, com o cheiro de orvalho no ar. Débora ainda dormia quando saí de casa. Deixei ela na cama quentinha, com a dona Amélia de olho, e caminhei até a igreja enquanto a cidade ainda acordava. Quando cheguei, o templo estava silencioso. As portas ainda estavam fechadas, mas tinha uma luz acesa nos fundos. Bati devagar, e logo apareceu o seu Elias Antunes. Ele era o zelador antigo, o homem que cuidava daquela igreja havia quase 30 anos. Magro, pele bronzeada de tanto sol, mãos calejadas de trabalho, olhos claros mas cansados. Devia ter uns 60 anos naquela época. Estava se aposentando e ia me ensinar tudo antes de ir embora. Seu Elias tinha uma paciência de Jó. Me tratava com uma gentileza paternal, como se eu fosse filha dele. Disse que cuidar da casa de Deus não era só passar pano e varrer chão. Era uma questão de amor, de respeito, de dedicação. Cada cantinho daquele templo merecia atenção. Ele me mostrou como lustrar o piso de tábuas envernizadas sem deixar manchas. Tinha que usar pano de algodão macio, cera específica, movimentos circulares com força na mão, mas delicadeza ao mesmo tempo. Me ensinou a limpar o lustre de cristal que ficava no meio do teto da nave central. Tinha que subir numa escada alta, tirar cada pendente de cristal com cuidado, lavar com água e sabão neutro, secar bem para não manchar e recolocar um por um. Era trabalhoso, mas quando a luz batia naqueles cristais limpos, parecia que o templo inteiro brilhava. Me mostrou como polir os bancos de madeira, como trocar a água dos vasos de flores do altar, como arrumar as bíblias nas prateleiras da entrada, como dobrar as toalhas do batistério. Tudo tinha um jeito certo, uma ordem, um cuidado. Eu absorvia cada palavra que ele dizia, anotava mentalmente cada detalhe. Para mim, aquilo não era só um emprego, era um privilégio. Cuidar da casa de Deus era sagrado. Seu Elias comentou uma vez, enquanto a gente limpava as janelas altas. O pastor é exigente, mas justo. Se fizer seu trabalho direito, vai se dar bem. Ele gosta de tudo impecável, no lugar certo, sem falhas. Eu prometi a mim mesma que ia fazer o melhor trabalho que eu conseguisse. Não podia decepcionar aquele homem que tinha me dado uma chance quando ninguém mais dava. As semanas foram passando. Seu Elias aparecia cada vez menos, até que um dia se despediu definitivamente. Disse que ia cuidar das plantinhas dele em casa, descansar as costas que doíam, aproveitar o tempo que Deus ainda lhe dava. Me abraçou na porta da igreja e sussurrou: "Você vai se dar bem aqui, Dona Maria. Só não esqueça que os homens são homens, e só Deus é Deus." Na época, não entendi direito o que ele quis dizer com aquilo. Fiquei sozinha, então. A igreja inteira era a minha responsabilidade agora. Eu chegava sempre antes das 7 da manhã, mesmo nos dias de muito frio. Trazia meu balde, meus panos
Meus produtos de limpeza. Começava pelo chão, depois os bancos, depois as janelas, o banheiro, a cozinha pequena dos fundos onde faziam café nos cultos. Cuidava das flores, trocava a água, cortava as pontas murchas, lustrava o púlpito de madeira até ficar brilhando. Passava o dedo nas prateleiras verificando se tinha pó. Nada escapava. O pastor começou a notar. Ele passava pelo templo durante a semana, sempre com aquela câmera pendurada no pescoço que ele adorava, e parava para conversar comigo. Dizia que o templo nunca tinha estado tão bonito, tão bem cuidado, que Deus estava satisfeito com meu trabalho, que eu era bênção na vida da igreja. Foi numa quarta-feira de março, durante o culto de oração, que ele me mencionou publicamente. Eu estava sentada no último banco, como sempre, com a Débora ao meu lado, desenhando no caderninho dela. O pastor estava no púlpito e de repente olhou na minha direção. Quero agradecer à irmã Maria Lúcia, que tem cuidado do nosso templo com excelência. Poucos entendem o que é servir de verdade, mas ela entende. A congregação toda aplaudiu. Senti meu rosto esquentar, meu coração acelerar. Débora me olhou com orgulho. Pela primeira vez em muito tempo, senti que eu tinha valor. Que eu não era só a viúva pobre que precisava de ajuda. Eu era alguém útil, alguém que fazia diferença. Depois daquele culto, o pastor me chamou no gabinete dele. Era uma sala pequena, mas arrumada, com estante cheia de livros grossos, mesa de madeira escura, cheiro de papel antigo. Ele abriu uma gaveta e tirou um molho de chaves. Disse que eram as chaves do depósito e dos armários reservados, aqueles lugares onde só ele e os diáconos tinham acesso. Confiava em mim agora. A casa de Deus estava em boas mãos. Peguei aquelas chaves com as 2 mãos, como se estivesse recebendo algo precioso. Agradeci com a voz embargada. Naquela noite, quando cheguei em casa, coloquei as chaves na mesinha de cabeceira e fiquei olhando para elas antes de dormir. Eram só chaves, mas para mim representavam confiança, responsabilidade, pertencimento. A vida em casa finalmente tinha se estabilizado. Tinha comida na mesa todo dia. Arroz, feijão, carne quando dava, verdura, fruta. Débora voltou a ganhar peso. As bochechas ficaram rosadas de novo. O sorriso voltou. Ela fez amizade com outras crianças da igreja. Brincava no pátio depois dos cultos. Eu conseguia pagar o aluguel em dia, as contas de luz e água, até comprar roupinha nova para ela quando precisava. O luto por Adilson ainda doía, claro. Tem noites que eu acordava no meio da madrugada e sentia a falta dele na cama ao meu lado, do jeito que ele roncava baixinho, do cheiro dele. Mas a dor era suportável agora. Não era mais aquela agonia desesperadora que eu sentia antes. Era uma saudade mansa, uma dor que eu tinha aprendido a carregar. Eu orava todas as noites pelo pastor Renato. Pedia que Deus derramasse bênçãos sobre ele, que guardasse a família dele, que multiplicasse a obra das mãos dele. Afinal, tinha sido ele que me estendeu a mão quando eu mais precisava. Eu devia tudo a ele, ou pelo menos era isso que eu pensava na época. Foi no final de abril que comecei a notar uma manchinha de umidade na parede atrás do altar. Pequena, quase imperceptível, mas estava lá. A pintura estava começando a descascar naquele ponto. Me aproximei e senti cheiro leve de mofo. A água estava infiltrando de algum lugar. Fiquei preocupada. Precisava avisar o pastor logo, antes que a infiltração aumentasse e estragasse a parede inteira. Pensei, preciso cuidar disso antes que estrague a pintura. Vou avisar o pastor. Não tinha ideia de que aquela manchinha de umidade ia mudar tudo. A manchinha de umidade que eu tinha notado no final de abril não demorou muito para virar um problema sério. Em menos de 2 semanas, aquela marca pequena tinha crescido tanto que a pintura começou a descascar feio. Pedaços inteiros de tinta caíam no chão quando eu passava o pano. O cheiro de mofo tomou conta de toda aquela área atrás do altar. Era um cheiro pesado, úmido, daqueles que gruda na roupa e não sai. Avisei o pastor assim que percebi que a situação tinha piorado. Ele veio ver pessoalmente, com aquela cara de preocupação que eu nunca tinha visto nele antes. Ficou parado ali, olhando para a parede, coçando o queixo. Disse que ia chamar o seu Osvaldo, o pedreiro de confiança da igreja, para dar uma olhada. Seu Osvaldo apareceu na quinta-feira de manhã. Era um homem simples, de fala arrastada, mãos calejadas de tanto trabalho com cimento e tijolo.
Sempre andava com a roupa suja de massa, cheiro de obra grudado nele. Examinou a parede com cuidado, bateu com os nós dos dedos em vários pontos. Encostou o ouvido como se estivesse escutando alguma coisa. Depois coçou a cabeça e disse que ia precisar quebrar parte do reboco para identificar de onde a água estava vindo. Mas só podia fazer isso na segunda-feira seguinte. Tinha outra obra que ia atrasar se ele largasse agora. O pastor ficou visivelmente incomodado com aquilo. Cruzou os braços, andou de um lado para o outro. Depois me olhou e explicou. Era quinta-feira, e no domingo ia ter um batismo importante. A família Vieira, uma das mais influentes da cidade, ia batizar a filha mais nova. Tinha convidados de outras igrejas vindo. Ia ser um culto especial. Ele não podia deixar o altar com aquela aparência descuidada, com a parede descascando e cheiro de mofo no ar. Me chamou no gabinete dele naquela mesma tarde. Sentou na cadeira de couro atrás da mesa, juntou as mãos e me olhou com aqueles olhos calmos dele. Irmã Maria, a senhora poderia secar bem o local e cobrir com um pano bonito? Só até segunda-feira, quando seu Osvaldo vier fazer o concerto. Não pode ficar daquele jeito pro batismo. Aceitei na hora, claro. Queria ser útil, mostrar que podia confiar em mim para resolver problemas. Ele agradeceu com um sorriso e disse que sabia que eu daria conta. No sábado de manhã, cheguei na igreja mais cedo que o normal. Trouxe panos extras, balde, uma escadinha que tinha pedido emprestada da dona Amélia. Fui direto para a área atrás do altar. Era um espaço que eu sempre respeitei como sagrado, onde só o pastor e os diáconos costumavam ir. Sentia até um pouco de nervosismo de estar ali sozinha, mexendo naquelas coisas. Comecei a secar a parede com os panos, passando com força para absorver toda a umidade. Foi aí que percebi uma coisa estranha. O móvel embutido onde o pastor guardava os materiais de culto, aquele armário grande de madeira escura, não encostava totalmente na parede. Tinha um vão pequeno, quase imperceptível, entre a parte de trás do móvel e a parede. Quando passei o pano mais para baixo, senti uma corrente de ar frio vindo de trás do móvel. Ar frio e úmido, com aquele cheiro de mofo ainda mais forte. Me abaixei, aproximei o rosto e notei que a madeira tinha um desnível estranho, como se houvesse um espaço oculto ali. Meu coração acelerou. Era curiosidade misturada com medo. Fiquei ali parada, olhando para aquele vão, tentando entender o que era. Mas logo me repreendi mentalmente. Não é da minha conta, Maria. Não sou fofoqueira. Não vou ficar bisbilhotando as coisas do pastor. Terminei o trabalho rapidamente, sequei tudo que dava, estendi um pano bonito cobrindo a parte descascada e fui embora. Mas aquela descoberta ficou incomodando na minha cabeça o dia inteiro. À noite, em casa, enquanto Débora fazia a lição de casa na mesa da cozinha, deixei escapar sem pensar. Hoje descobri que tem um espacinho estranho atrás do altar. Débora levantou a cabecinha, curiosa. Lápis de cor parado no ar. O que tem lá, mãe? Balancei a cabeça. Não sei, filha, e não quero saber. Não é meu lugar mexer nas coisas do pastor. Ela deu de ombros e voltou a pintar o desenho dela. Mas eu não consegui parar de pensar naquilo. No domingo depois do culto do batismo, que correu tudo lindo como o pastor queria, fui visitar o seu Elias. Fazia tempo que eu não passava na casa dele. Ele morava numa casinha simples no bairro Velha, com um quintalzinho cheio de plantas que ele cuidava com todo o carinho do mundo. Encontrei ele regando as plantas, de chapéu de palha na cabeça, mangueira na mão. Sorriu quando me viu e ofereceu um cafezinho. Sentamos no banquinho de madeira embaixo da jabuticabeira. Foi aí que contei para ele sobre o espaço oculto que eu tinha descoberto atrás do altar. Seu Elias parou de mexer no café. Ficou olhando para longe, para o horizonte, com aquele olhar cansado dele. Suspirou fundo antes de falar. Eu sei desse lugar, Dona Maria. Confessou em voz baixa, quase um sussurro. O pastor anterior também guardava coisas lá. Mas nunca entrei. Nunca me disseram para entrar, então nunca entrei. Esperei ele continuar, mas ficou em silêncio por um tempo. Depois olhou para mim com aqueles olhos claros, cheios de história. É melhor deixar quieto, irmã Maria. Cada um tem seus espaços reservados. O pastor tem as coisas dele, a gente tem as nossas. Não é nosso lugar ficar investigando. Senti um desconforto estranho com aquelas palavras. Não era medo exatamente. Era uma inquietação que eu não sabia explicar. Mas decidi seguir o conselho dele. Afinal, eu era apenas a zeladora.
Não tinha autoridade para ficar investigando os pertences do pastor. Ele tinha me dado emprego, me salvado da fome, confiava em mim. O mínimo que eu podia fazer era respeitar a privacidade dele. Mas aquele desconforto não foi embora. Ficou ali, pequeno, no fundo do peito. Na segunda-feira de manhã, cheguei na igreja como sempre. O seu Osvaldo tinha avisado que ia chegar mais tarde porque tinha tido um problema na outra obra. Fui fazer minhas tarefas normais, tentando não pensar muito naquele espaço escondido. Mas era difícil. Toda vez que passava perto do altar, meus olhos iam automaticamente para aquele móvel embutido. No final da tarde, antes de ir embora, apaguei todas as luzes do templo como sempre fazia. A igreja ficou na escuridão completa. Só entrava um pouquinho de luz da rua pelas janelas de vitral. Foi aí que vi uma coisa que me deixou gelada. Uma fresta muito fina de luz avermelhada estava saindo de trás da parede do altar. Era uma luz estranha, vermelha como brasa, muito diferente de qualquer luz normal. Fiquei parada ali, olhando para aquela fresta, com o coração batendo forte. A luz piscou 1, 2 vezes, e então se apagou completamente. Balancei a cabeça, tentando me convencer de que tinha imaginado. Devia ser reflexo de algum carro passando na rua, alguma coisa da minha cabeça cansada. Tranquei a igreja e fui para casa, mas o desconforto permaneceu. E por mais que eu tentasse esquecer, não conseguia tirar aquela luz avermelhada da cabeça. A segunda-feira seguinte amanheceu com um céu pesado, carregado de nuvens cinzentas que prometiam chuva. Eu estava arrumando o café da manhã para Débora quando o telefone da dona Amélia tocou. Ela veio me chamar na porta. Era recado do seu Osvaldo. A obra anterior tinha atrasado mais do que ele esperava. Não ia conseguir aparecer na igreja naquele dia. Fiquei preocupada. O fim de semana tinha sido chuvoso, daqueles temporais fortes que Blumenau tem na virada do outono para o inverno. A infiltração devia ter piorado. Quando cheguei na igreja pela manhã e fui verificar, o que vi me assustou de verdade. A água estava escorrendo visivelmente pela parede, formando poças no chão de madeira atrás do altar. O cheiro de mofo estava tão forte que dava para sentir assim que entrava no templo. O pastor Renato estava viajando para uma convenção pastoral em Curitiba. Não voltava até quarta-feira. Não tinha como ligar para ele pedindo orientação. E eu sabia que não dava para esperar. A água ia estragar toda aquela parede, ia manchar o chão, podia até apodrecer a madeira. A casa de Deus precisava de cuidado urgente. Decidi agir por conta própria. Cheguei mais cedo ainda na terça-feira, quando o sol mal tinha nascido. O templo estava vazio e silencioso, só o barulho dos meus passos ecoando na nave. Trouxe baldes, panos extras, uma escadinha. Ao me aproximar da área atrás do altar, o cheiro de mofo estava quase insuportável. Tive que amarrar um pano no nariz para conseguir trabalhar. Olhei para aquele móvel embutido e tomei uma decisão. Precisava mover ele para secar melhor a parede e descobrir de onde exatamente a água estava vindo. Era a única maneira de resolver o problema. Empurrei o móvel com força. Ele era pesado, feito de madeira maciça, mas para minha surpresa deslizou um pouco. Não estava fixo na parede como eu pensava. Empurrei de novo, usando o peso do corpo, e consegui afastá-lo uns bons palmos. Foi aí que vi. Por trás do móvel, havia uma porta estreita, quase camuflada na madeira escura. Era difícil de perceber porque a cor era praticamente a mesma, mas quando a luz bateu no ângulo certo, dava para ver a divisão, o contorno retangular. Tinha uma tranca simples, velha, enferrujada. Meu coração disparou no peito. As mãos começaram a suar. Eu sabia que não deveria, que não era meu lugar, que estava invadindo um espaço privado. Mas a infiltração claramente vinha de dentro daquele cômodo. Eu precisava verificar para poder consertar. Era por isso que eu estava ali, não era? Para cuidar da casa de Deus. Com a mão tremendo, empurrei a porta devagar. Ela rangeu alto, um som agudo que ecoou no silêncio da igreja. Abriu lentamente, pesada. Do outro lado havia escuridão completa. Tateei a parede procurando um interruptor. Encontrei. Acendi a luz. Era um cômodo pequeno, sem janelas, abafado. O cheiro que saiu de lá foi terrível. Mistura de produtos químicos fortes com mofo, com umidade acumulada.
Tive que segurar a respiração por um momento. Quando meus olhos se acostumaram com a luz, vi que tinha uma lâmpada vermelha pendurada no teto. Estava apagada, mas reconheci aquele tipo de lâmpada. Tinha visto em revista uma vez. Eram usadas em câmaras escuras para revelar fotografias. Cortinas escuras cobriam o que deviam ser pequenas frestas de ventilação. Tinha mesas com bacias metálicas, frascos com líquidos de cores estranhas, varais com clipes, negativos fotográficos pendurados para secar. Respirei aliviada. Só isso. Uma câmara escura. O pastor gostava de fotografia. Todo mundo sabia. Ele sempre andava com aquela câmera pendurada no pescoço, tirando fotos dos eventos da igreja, das viagens missionárias, dos retiros de jovens. Fazia sentido que ele tivesse um lugar para revelar as fotos. Não tinha nada de estranho nisso. Entrei no cômodo procurando a fonte da infiltração. Olhei para o teto, procurando rachaduras, sinais de vazamento. Estava tão concentrada nisso que não vi a caixa de sapatos na prateleira ao lado. Meu cotovelo bateu nela quando levantei o braço para examinar o canto do teto. A caixa caiu. O barulho foi seco, alto. Dezenas de fotos e negativos se espalharam pelo chão molhado. Ai, meu Deus! Me ajoelhei rapidamente para recolher tudo antes que estragasse com a umidade. Peguei a primeira foto. Congelei. Não era foto de evento da igreja. Era a irmã Cecília, a secretária. Mas não era foto normal. Ela estava numa pose inclinada, olhos baixos, expressão estranha. A roupa estava desalinhada de um jeito que deixava claro que não era acidente. Peguei outra foto. Silvana, do coral. A moça bonita de cabelos loiros que sempre cantava tão lindo. Mas naquela foto ela tinha uma expressão desconfortável, quase assustada. Os olhos pareciam estar pedindo socorro. Mais outra. Luciana, a jovem do grupo de louvor. Olhar completamente assustado, como se tivesse sido pega de surpresa, como se não soubesse que estava sendo fotografada. As fotos não eram pornográficas explicitamente, mas eram claramente inadequadas, constrangedoras, íntimas demais. Algumas pareciam encenadas, outras pareciam ter sido tiradas sem que a pessoa soubesse. Tinha dezenas delas. Mulheres e moças que eu conhecia, que frequentavam nossa igreja, que confiavam no pastor. Sentia a náusea subir pela garganta como uma onda. Minhas mãos tremiam tanto que as fotos caíram de novo no chão. Olhei ao redor daquele cômodo com olhos completamente diferentes agora. Não era mais uma câmara escura e inocente. Era um lugar sujo, profanado. Um lugar de vergonha, escondido atrás do altar sagrado onde a gente orava, onde a gente louvava, onde a gente buscava a Deus. Larguei tudo ali e corri para o banheiro da igreja. Vomitei. Fiquei ali ajoelhada no chão frio de cerâmica, abraçada no vaso sanitário, vomitando e chorando ao mesmo tempo. Depois me tranquei ali, sentada no chão gelado, tentando processar o que tinha acabado de ver. As imagens não saíam da minha cabeça. Aquelas expressões, aquele desconforto, aquele medo. O pastor, o homem que eu admirava, o homem que tinha me salvado da fome, o homem que eu orava por ele todas as noites. Aquele homem tinha feito aquilo. Não sei quanto tempo fiquei ali. Podia ter sido 10 minutos, podia ter sido 1 hora. Quando finalmente saí do banheiro, estava tremendo da cabeça aos pés. Voltei para aquele cômodo. Peguei as fotos do chão com mãos que não paravam de tremer. Coloquei tudo de volta na caixa. Fechei a porta secreta. Recoloquei o móvel no lugar. Limpei a infiltração mecanicamente, o corpo fazendo os movimentos automáticos enquanto a mente estava em outro lugar completamente. Quando saí da igreja naquela manhã, o sol estava alto no céu. Tinha gente passando na rua, vida normal acontecendo. Mas eu me sentia como se tivesse entrado num túnel escuro e não conseguisse encontrar a saída. Pensei, vou fingir que não vi nada. Preciso esquecer isso. Vou trancar essa lembrança no fundo da mente e nunca mais pensar nela. Mas mesmo enquanto pensava isso, eu sabia a verdade. Sabia lá no fundo que não ia conseguir viver com esse segredo. O templo que eu via como sagrado, que eu cuidava com tanto amor, agora parecia contaminado por dentro, como se houvesse algo podre escondido nas paredes, algo que nenhuma quantidade de limpeza conseguiria tirar. Passei uma semana inteira sem conseguir dormir direito. Ficava acordada até altas horas da madrugada, deitada na cama,
olhando para o teto escuro, tentando entender o que tinha visto. Orava sem parar, mas as orações saíam confusas, sem rumo. Minha cabeça era um turbilhão de pensamentos que não paravam quietos. Durante o dia, fazia minhas tarefas na igreja como um robô. Varria, passava pano, limpava, mas não estava realmente ali. Minha mente estava presa naquele cômodo escuro, naquelas fotos, naquelas expressões de desconforto e medo. Toda vez que via o pastor passar pelo corredor com aquela câmera pendurada no pescoço, sentia um aperto no estômago. Não contei nada para Débora. Como é que eu ia explicar para uma criança de 6 anos o que tinha descoberto? Ela já tinha perdido o pai, já tinha passado fome, já tinha sofrido demais para a idade dela. Não ia colocar mais esse peso nos ombrinhos dela. Tentava me convencer de que talvez tivesse entendido errado. Talvez houvesse uma explicação razoável. Talvez aquelas fotos fossem para algum projeto da igreja que eu não conhecia. Talvez eu estivesse julgando mal o homem que tinha me salvado da miséria, que tinha dado emprego quando ninguém mais dava, que tinha colocado comida na mesa da minha filha. A culpa me paralisava. Será que eu estava sendo ingrata? Será que estava deixando minha cabeça criar histórias onde não existiam? Mas toda vez que fechava os olhos, via aquelas expressões, aquele medo, aquele desconforto, e sabia que não tinha imaginado nada. Depois de uma semana de agonia interna, tomei uma decisão. Ia conversar com o pastor. Ia dar a ele a chance de explicar. Afinal, eu podia estar errada. Tinha que estar errada. Marquei uma conversa particular no gabinete dele. Foi numa segunda-feira de manhã, antes do templo abrir para o público. Meu coração batia tão forte que eu achava que ele ia ouvir de onde estava sentado. Minhas mãos suavam tanto que tive que enxugá-las várias vezes na saia. Ele me recebeu com aquele sorriso gentil de sempre. Ofereceu café, perguntou se estava tudo bem. Sentei na cadeira de frente para a mesa dele e juntei coragem. Com a voz tremendo, contei o que tinha acontecido. Que entrei na câmara para verificar a infiltração, que sem querer derrubei a caixa que vi as fotos. O rosto dele ficou branco. Branco mesmo, como se tivesse visto um fantasma. O silêncio que veio depois foi pesado, sufocante. Ele ficou olhando para mim sem piscar, os dedos tamborilando na mesa. Pensei que ele ia negar, que ia ficar desesperado, que ia pedir desculpas. Esperava qualquer coisa menos o que veio. Ele sorriu. Um sorriso condescendente, quase paternal, como se estivesse lidando com uma criança que não entendia as coisas dos adultos. Depois começou a explicar, com aquela voz calma dele, que aquelas fotos eram registros artísticos de expressão humana, que fazia parte de um projeto cultural sobre emoções e espiritualidade que estava desenvolvendo para uma exposição futura. Usava palavras difíceis, termos que eu nunca tinha ouvido na vida: estética da vulnerabilidade, beleza que glorifica a Deus, arte sacra contemporânea. Falava como se eu fosse ignorante demais para entender, como se o problema não fosse o que ele tinha feito, mas a minha incapacidade de compreender a arte verdadeira. A decepção que senti naquele momento foi devastadora. Foi pior que qualquer coisa. Eu esperava negação, desespero, arrependimento, qualquer coisa que mostrasse que ele reconhecia que tinha feito algo errado. Mas o que recebi foi arrogância disfarçada de paciência, como se eu fosse uma tola por questionar. Saí daquele gabinete me sentindo suja. Sentia raiva dele, claro, mas sentia raiva de mim mesma também, por ter idolatrado aquele homem, por ter visto nele um salvador quando ele era apenas um homem comum, ou pior que comum, por ter orado por ele todas as noites, por ter sido grata a ponto de cegar. A partir daquele dia, os sermões começaram a mudar. Era sutil no começo, tão sutil que talvez só eu tenha percebido. Ele começou a pregar sobre pessoas usadas pelo inimigo para atacar os ungidos de Deus, sobre rebelião contra a autoridade espiritual. Citava passagens sobre Davi, que teve a chance de matar Saul, mas não matou porque Saul era ungido. Sobre Coré, que se rebelou contra Moisés e foi tragado pela terra. Sobre Miriam, que criticou a liderança e ficou leprosa. Nunca mencionava meu nome. Nunca olhava diretamente para mim. Mas todo mundo na igreja começou a sentir a tensão no ar. Algumas pessoas olhavam para mim de forma estranha quando eu passava. Outras desviavam o olhar. O clima mudou completamente. Eu entendia o recado muito bem. O pastor estava se protegendo.
Estava preparando a congregação para desacreditar em mim caso eu resolvesse falar. Estava construindo uma narrativa onde ele era a vítima, o homem de Deus sendo atacado por forças espirituais malignas. E eu era a ferramenta do inimigo. Me sentia presa numa armadilha que ia fechando aos poucos. Manipulada, usada, sem saber para onde correr, sem saber em quem confiar. Tinha medo de falar e perder tudo, mas tinha medo de calar e deixar outras mulheres sofrerem. Foi numa quinta-feira à noite, quase 8 horas, que ouvi uma batida na porta de casa. Débora já tinha jantado e estava no quarto brincando com as bonecas de pano que a dona Amélia tinha feito para ela. Abri a porta e quase não acreditei quando vi quem estava ali. Era a irmã Rebeca Nascimento, líder do Ministério Feminino, mulher forte, de personalidade marcante, pele morena, cabelos pretos sempre presos num coque apertado, postura ereta. Era respeitada por todas as mulheres da igreja. Tinha uma presença que impunha respeito natural. Ela pediu licença para entrar. Sentou-se à mesa da cozinha, recusou o café que ofereci. Ficou me olhando em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Então disse, em voz baixa, mas firme: Irmã Maria, eu também já percebi que algo está errado com o pastor. Não estou conseguindo mais fingir que não vejo. As lágrimas que eu tinha segurado a semana inteira começaram a escorrer pelo meu rosto. Não disse nada. Não precisava. Rebeca estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. Pela primeira vez desde que tinha descoberto aquele segredo, percebi que não estava sozinha. Os rumores se espalharam pela igreja como fogo em mato seco. Não sei como, mas de alguma forma as pessoas começaram a sentir que havia algo acontecendo. Ninguém sabia exatamente o que, mas a tensão estava no ar, pesada como nuvem de tempestade. O pastor intensificou as insinuações nos sermões. Num domingo de manhã, pregou sobre servos que querem destruir o altar. Falou sobre espíritos de divisão infiltrados na casa de Deus. Sobre como o inimigo usa até mesmo pessoas que parecem piedosas para atacar a obra. Sua voz ecoava pelo templo, firme, convincente. A congregação bebia cada palavra como se fosse revelação divina. Comecei a ser tratada com frieza evidente. A irmã Edna, uma das líderes mais influentes do Ministério Feminino antes da Rebeca assumir, passou a me ignorar completamente. Ela era uma mulher de rosto severo, sobrancelhas grossas, sempre muito rígida com as regras da igreja. Quando eu passava por ela no corredor, virava o rosto deliberadamente. Outras irmãs seguiram o exemplo. Algumas cochichavam quando eu passava, paravam de conversar abruptamente, me olhavam de canto de olho. O pior era ver o que estava acontecendo com Débora. Minha filha tinha acabado de completar 7 anos em junho. Era uma criança sensível, que sentia as coisas mesmo quando eu tentava esconder. Na escola, colegas cujos pais frequentavam a igreja começaram a fazer comentários maldosos. Ela chegava em casa chorando, dizendo que as meninas não queriam mais brincar com ela. Uma vez ouvi ela contar que uma coleguinha tinha dito: Minha mãe falou que sua mãe está causando problema na igreja. Eu não sabia como proteger minha filha daquilo. Como é que explica para uma criança de 7 anos o que está acontecendo sem destruir completamente a inocência dela? Acabei dizendo que eram mal-entendidos, que logo ia passar, que não era para se preocupar, mas via nos olhos dela que não estava convencida. A Rebeca se tornou minha aliada mais importante naqueles dias difíceis. Ela me visitava em casa regularmente, sempre trazendo alguma coisa. Um pão, um bolo, um pedaço de carne. Dizia que era sobra, mas eu sabia que não era. Sentávamos na mesa da cozinha e ela me contava coisas que tinha percebido ao longo dos anos. Olhares demorados que o pastor dava para as moças mais jovens. Comentários inadequados disfarçados de paternais. Abraços que duravam tempo demais. Ela sempre tinha desconfiado, mas nunca tinha tido provas concretas. Foi ela quem insistiu que a gente devia levar o caso ao conselho da igreja formalmente. Eu tinha medo. Medo de perder o emprego. Medo de não acreditarem em mim, medo das consequências. Mas Rebeca era firme como rocha. Se não fizermos nada, irmã Maria, outras mulheres vão sofrer. A gente não pode calar. Não diante de Deus. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas saber que é certo não torna mais fácil fazer. Conseguimos marcar uma reunião extraordinária com o conselho. Foi marcada para uma segunda-feira à noite, depois que o templo fechasse para o público.
Cheguei com as mãos suando frio, o coração batendo descompassado. Rebeca estava ao meu lado, postura ereta, olhar determinado. A sala de reuniões ficava nos fundos da igreja. Era um cômodo pequeno, com uma mesa comprida de madeira e cadeiras ao redor. Estavam presentes o diácono Nivaldo Vieira, dono da loja de tecidos mais importante da cidade, sempre de terno bem passado e anel de ouro no dedo. Arlindo, o outro diácono, um homem magro e calvo que trabalhava como contador, sempre com uns óculos de aro grosso. A irmã Cecília, secretária da igreja. A irmã Edna. Alguns outros membros influentes. Quando Rebeca e eu entramos, o silêncio foi imediato. Sentamos nas cadeiras que estavam disponíveis. Nivaldo, que presidia a reunião, perguntou com voz formal qual era o assunto que justificava aquela convocação extraordinária. Rebeca me olhou, encorajando. Respirei fundo e comecei a falar. Com a voz tremendo, contei tudo. A descoberta da câmara escura, as fotos, as expressões de desconforto e medo nas faces das mulheres. A conversa que tive com o pastor e a explicação absurda que ele tinha dado. Rebeca me apoiou, acrescentando suas próprias observações ao longo dos anos. Mostrei as fotos que tinha conseguido guardar como evidência, algumas que tinha tirado daquela caixa antes de devolvê-la ao lugar. A reação foi dividida e dolorosa. Nivaldo bateu a mão na mesa com força, fazendo todo mundo pular de susto. Isso são acusações gravíssimas. Escândalos são obra do diabo para destruir a igreja. A senhora tem noção do que está dizendo, irmã Maria? Está acusando um homem de Deus, um pastor respeitado há mais de 10 anos. Ele defendeu o pastor com veemência, voz alta e irritada. Disse que as fotos podiam ser mal interpretadas, que a arte era subjetiva, que não dava para julgar as intenções de alguém baseado em imagens. Questionou minhas intenções. Insinuou que eu podia estar com inveja, com ressentimento, querendo causar confusão. A irmã Edna se juntou aos ataques imediatamente. Com aquele rosto severo dela ainda mais fechado, me chamou de invejosa, de instrumento de divisão, de mulher que não sabia o lugar dela. Disse que eu devia ter vergonha de levantar falso testemunho contra o ungido do Senhor. Cecília, a secretária, negava tudo com a cabeça, os lábios apertados numa linha fina. Disse que conhecia o pastor havia anos, que ele era homem íntegro, acima de qualquer suspeita, que jamais faria algo assim. Olhou para mim com uma mistura de decepção e desprezo. O diácono Arlindo ficou calado durante quase toda a reunião. Apenas ouvia, o rosto pálido, as mãos tremendo levemente enquanto segurava a Bíblia gasta dele. Quando Nivaldo perguntou sua opinião, ele disse com voz baixa que precisava de tempo para orar sobre aquilo, que eram acusações sérias demais para serem decididas numa única reunião. A discussão se estendeu por mais de 2 horas. Vozes se levantavam, acusações voavam de um lado para o outro. Rebeca defendia nossa posição com firmeza, mas éramos 2 contra muitos. No final, não houve resolução alguma. Nivaldo disse que o assunto seria investigado, mas todos sabíamos que aquilo era só para me calar. Saí daquela reunião me sentindo esmagada entre o medo de todas as consequências que viriam e a certeza da minha consciência de que tinha feito o certo. Rebeca me acompanhou até em casa, segurou minha mão na porta e disse: "Não desista, irmã. A verdade sempre vem à luz. Sempre." Quando ela já estava descendo a rua, voltou correndo. Tinha se lembrado de algo. Aproximou-se e disse em voz baixa, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém ouvia: "Uma moça chamada Silvana deixou a cidade há alguns anos após um problema com o pastor. Ela está de volta agora, cuidando da mãe que adoeceu. Acho que devemos conversar com ela. Talvez ela saiba mais do que todos imaginam." Meu coração deu um salto. Talvez não estivéssemos sozinhas. Talvez houvesse outras vítimas que pudessem confirmar o que eu tinha descoberto. Pela primeira vez em semanas, senti uma fagulha pequena de esperança acender no meio da escuridão. A Silvana morava na Rua das Palmeiras, num bairro simples perto do rio Itajaí. A Rebeca me levou até lá numa tarde de terça-feira, quando o sol já estava baixo e o ar tinha aquele cheiro de terra molhada que vem antes da chuva. A casa era pequena, de madeira pintada de azul claro, com um quintalzinho na frente, onde a mãe dela, Dona Lourdes, costumava plantar cravos e jasmins.
Rebeca tinha me contado um pouco sobre a Silvana no caminho. Ela tinha 21 anos agora, mas tinha deixado Blumenau há 2 anos atrás, logo depois de sair da igreja. Ninguém sabia exatamente o motivo, só que tinha acontecido alguma coisa, algum problema com o pastor que ninguém falava abertamente. Ela tinha ido morar com uma tia em Joinville, arrumado trabalho numa fábrica de plásticos, tentado recomeçar longe daqui. Só voltou porque a mãe adoeceu grave, um problema no coração que precisava de cuidados constantes. Batemos na porta devagar. Foi o pai dela, seu Alberto, quem abriu. Um homem alto, cabelos grisalhos, bigode espesso, expressão cansada de quem carrega peso invisível. Reconheceu a Rebeca, e seu rosto se fechou imediatamente. Disse com voz áspera que a filha não queria falar sobre igreja, que tinham deixado aquilo para trás, que era melhor não mexer em assunto encerrado. Mas a dona Lourdes apareceu atrás dele. Era uma mulher de feições delicadas, cabelos bem cuidados apesar da doença, mãos pequenas e expressivas. Colocou a mão no braço do marido e disse com voz suave, mas firme, que deixasse a gente entrar. Que talvez fosse a hora de finalmente falar sobre aquilo. Entramos na salinha simples, mas arrumada com carinho. Tinha sofá com capa de crochê, mesinha de centro, cortinas de renda nas janelas. Cheiro de café fresco vinha da cozinha. Silvana estava sentada numa cadeira perto da janela, olhando para fora. Quando se virou para olhar para a gente, meu coração apertou. Ela estava magra demais. As roupas pareciam largas no corpo dela. Os cabelos loiros escuros estavam presos num rabo de cavalo simples, sem cuidado. Mas o pior era o olhar. Era um olhar triste, profundo, daqueles que carregam feridas que não cicatrizaram direito. Ela era bonita. Dava para ver, mas era uma beleza apagada por algo que tinha acontecido. Rebeca se aproximou devagar, com aquela sensibilidade que só quem já sofreu sabe ter. Explicou quem eu era, porque a gente tinha vindo, que não queríamos causar mais dor, mas que precisávamos muito conversar com ela. Silvana balançou a cabeça, disse que não queria falar sobre aquilo, que tinha passado 2 anos tentando esquecer. Foi quando Rebeca mencionou as fotos que eu tinha descoberto. Silvana congelou. Ficou olhando para Rebeca com olhos arregalados, o rosto ainda mais pálido. Depois olhou para mim. Suas mãos começaram a tremer. Ela começou a chorar. Não era choro alto. Era aquele choro silencioso que dói mais, que vem lá do fundo da alma. Dona Lourdes se levantou e abraçou a filha, fazendo cafuné no cabelo dela como se fosse criança pequena de novo. Levou uns minutos até ela conseguir falar. Quando começou, as palavras saíam devagar, entrecortadas, como se cada uma doesse ao ser pronunciada. Contou que começou em 1981, quando ela tinha 18 anos. O pai tinha perdido o emprego na indústria têxtil. A família estava passando dificuldades. O pastor percebeu. Chamou ela para conversas particulares no gabinete, ofereceu aconselhamento pastoral especial. Dizia que ela tinha beleza espiritual rara, que Deus a tinha criado para refletir a glória divina de uma forma especial. Silvana estava carente de atenção, de validação. O pai ficava irritado em casa por causa do desemprego. A mãe vivia preocupada com as contas. O pastor era a única pessoa que parecia realmente vê-la, que falava com ela, como se ela fosse especial. Ela se apegou àquilo de uma forma desesperada. Foi quando ele começou a falar sobre fotografia. Disse que estava desenvolvendo um projeto sobre a beleza da criação de Deus, sobre como as emoções humanas refletiam a imagem divina. Pediu que ela posasse para algumas fotos artísticas que glorificavam a criação de Deus. No começo eram fotos simples, inocentes. Ela de perfil olhando pela janela, ela com as mãos em oração, coisas assim. Mas gradualmente as fotos foram mudando. Ele pedia poses mais ousadas, roupas mais reveladoras. Dizia que era arte, que Deus via pureza onde os olhos carnais viam pecado. Silvana se sentia cada vez mais desconfortável, mas toda vez que tentava recusar, ele usava culpa espiritual contra ela. A voz dela tremeu quando contou isso. Ele perguntava se eu estava resistindo ao trabalho de Deus, se eu tinha vergonha da beleza que ele tinha me dado. Dizia que o problema não era o que ele estava pedindo, mas a minha mente carnal que distorcia tudo. Eu me sentia errada por me sentir desconfortável. Achava que o problema era comigo. Quando finalmente juntou coragem para tentar falar com membros do conselho em 1983, ninguém quis ouvir.
Disseram que ela estava inventando coisas, que devia honrar o pastor, que provavelmente tinha entendido mal algum gesto paternal. Uma das irmãs insinuou que ela é que tinha se insinuado para o pastor, e agora estava com vergonha. Humilhada profundamente, destruída por dentro, ela deixou a igreja e depois a cidade. Passei 2 anos tentando esquecer, disse ela, enxugando as lágrimas com as costas da mão. 2 anos tentando me convencer de que talvez eles tivessem razão, que talvez eu tinha entendido errado, que talvez o problema era comigo mesmo. Mas eu sabia. Lá no fundo eu sempre soube que não era. Eu estava chorando também naquele momento. Não conseguia segurar as lágrimas. Levantei e abracei aquela moça que eu mal conhecia, mas que carregava a mesma dor que eu estava carregando. Ela se agarrou em mim e chorou mais forte. Quando conseguimos nos acalmar um pouco, Silvana segurou meus ombros e me olhou nos olhos. Você teve coragem de fazer o que eu não tive. Não deixe eles te silenciarem como me silenciaram. Por favor, se você calar agora, outras moças vão sofrer o que eu sofri. Dona Lourdes também falou, a voz fraca por causa da doença, mas firme na determinação. Disse que sempre soube que algo estava errado, que tinha percebido a mudança na filha, o jeito que ela ficava tensa quando alguém mencionava o pastor, mas teve medo de agir, medo de causar escândalo, medo de ninguém acreditar nelas. Agora carregava a culpa de não ter protegido a filha quando devia. Seu Alberto, que tinha ficado em pé perto da porta o tempo todo, disse com voz engasgada que tinha deixado aquela igreja no dia que a filha contou o que tinha acontecido, que nunca mais ia pisar num lugar onde homens usavam o nome de Deus para fazer maldade e ainda eram defendidos. Ele nunca mais frequentou igreja nenhuma depois disso. Ficamos ali conversando por mais de 2 horas. Silvana contou detalhes, nomes de outras moças que ela sabia que também tinham sido alvo do pastor. Disse que tinha certeza de que a Luciana, do grupo de louvor, tinha passado por algo parecido, mas ela tinha mudado para Florianópolis e ninguém mais tinha contato. Quando já estava escurecendo lá fora, Rebeca propôs que orássemos juntas. As 3 mulheres nos ajoelhamos ali mesmo na sala. Dona Lourdes não conseguiu ajoelhar por causa do problema no coração, então ficou sentada na cadeira com as mãos estendidas sobre a gente. Rebeca orou primeiro, com aquela voz forte dela, pedindo justiça, pedindo proteção, pedindo que Deus expusesse o que estava escondido nas trevas. Depois Dona Lourdes orou, a voz fraca mas cheia de emoção, pedindo perdão por não ter agido antes, pedindo cura para a filha. Silvana orou chorando, pedindo forças para falar, para enfrentar, para não deixar o medo vencer de novo. Quando chegou minha vez, mal consegui falar. Só agradeci. Agradeci por não estar sozinha, por ter encontrado mulheres corajosas dispostas a lutar, por Deus ter colocado aquelas pessoas no meu caminho. Pedi sabedoria para saber o que fazer, coragem para fazer o certo mesmo quando custasse tudo. Quando saímos daquela casa, a noite já tinha caído completamente. Rebeca me acompanhou até em casa sem falar muito. Só antes de se despedir, segurou meu braço e disse: agora não tem mais volta, irmã Maria. A verdade precisa vir à luz, custe o que custar. Eu sabia que ela tinha razão. Não podia mais recuar. O silêncio permitiria que outras mulheres sofressem o mesmo que Silvana tinha sofrido. Outras filhas seriam destruídas enquanto pais e mães carregavam culpa para o resto da vida. No próximo domingo, depois do culto, a gente ia exigir que o conselho ouvisse Silvana. Ia ser uma batalha brutal. Eu sabia disso. Mas não tinha mais escolha. O domingo chegou pesado como chumbo. Acordei com aquela sensação ruim no estômago, aquele aperto que vem quando a gente sabe que vai enfrentar algo muito difícil. Débora percebeu que eu estava estranha. Perguntou se eu estava doente. Disse que não, que estava só um pouco cansada, mas que logo ia passar. Chegamos na igreja mais cedo que o normal. Rebeca já estava lá, sentada num dos últimos bancos. Trocamos olhares. Não precisávamos falar nada. As 2 sabíamos o que viria. O templo foi enchendo aos poucos. Famílias inteiras, crianças correndo pelo corredor, conversas animadas, risadas. Ninguém sabia da tempestade que estava prestes a desabar. Ou talvez alguns soubessem. Alguns olhares na minha direção pareciam saber demais. Quando o pastor subiu ao púlpito, o templo ficou em silêncio. Ele estava impecável como sempre. Terno escuro bem passado.
cabelo penteado com cuidado, Bíblia grande nas mãos. Abriu num marcador que já estava pronto e anunciou o tema da pregação com voz solene: Não toqueis nos meus ungidos. Meu coração afundou. Eu sabia o que vinha. Ele leu o versículo do Salmo 105, versículo 15. Depois começou a pregar. E foi uma pregação poderosa, tenho que admitir. Ele sabia usar as palavras, sabia tocar nas emoções das pessoas, sabia construir uma narrativa convincente. Falou sobre Davi, que teve a oportunidade perfeita de matar Saul quando ele estava vulnerável na caverna, mas recusou porque Saul era o ungido do Senhor. Mesmo Saul sendo injusto, mesmo perseguindo Davi sem motivo, Davi não tocou nele, porque não cabia a Davi julgar o ungido de Deus. Depois falou sobre Coré, aquele levita que se rebelou contra Moisés questionando sua autoridade. Como a terra se abriu e tragou Coré e todos os que se rebelaram com ele. Como Deus não tolera a rebelião contra os líderes que ele mesmo estabeleceu. Mencionou Miriam, irmã de Moisés, que criticou a liderança do irmão e ficou leprosa como castigo. Teve que ficar 7 dias fora do acampamento, humilhada, até que Moisés intercedeu por ela. A pregação foi crescendo em intensidade. Ele falava sobre como o inimigo usa pessoas próximas, pessoas que parecem piedosas, para atacar os homens de Deus, como Satanás se disfarça de anjo de luz, como a divisão na igreja é obra demoníaca que precisa ser exposta e combatida. Nunca mencionou meu nome, nunca olhou diretamente para mim, mas não precisava. Todo mundo na igreja sentia a tensão, sentia que aquela pregação tinha alvo específico. Eu me sentia encolhendo no banco, querendo desaparecer, mas forçando-me a permanecer ali de cabeça erguida. A plateia estava visivelmente tocada. Vi mulheres chorando, homens com expressões sérias balançando a cabeça em concordância. Quando ele fez o apelo no final, pedindo que a congregação se mantivesse firme contra espíritos de divisão, pedindo que protegessem a obra de Deus de ataques maliciosos, a igreja toda aplaudiu de pé. Foi como se ele estivesse montando um tribunal público contra mim antes mesmo da reunião formal acontecer, preparando o terreno, garantindo que ninguém acreditasse em mim quando eu falasse. Quando o culto terminou, antes que eu conseguisse sair, fui chamada junto com Rebeca para uma conversa privada urgente no gabinete. O recado veio pela irmã Cecília, com aquela cara profissional e fria dela. Entramos no gabinete e o que vi me fez parar na porta. Não era só o pastor ali. Tinha o diácono Nivaldo de braços cruzados, cara fechada. A irmã Edna com aquela expressão severa. A Cecília, claro. Outros membros influentes do conselho. O ambiente estava pesado, hostil desde o primeiro segundo. Nivaldo foi direto ao ponto. Nem esperou a gente sentar. A senhora e a irmã Rebeca estão causando divisão gravíssima nesta igreja. Estão espalhando calúnia contra um homem de Deus, tentando destruir a reputação de um pastor íntegro que dedicou mais de 10 anos da vida a esta congregação. Tentei falar, explicar que não era calúnia, que tinha provas, que tinha outra vítima disposta a testemunhar, mas ele não me deixou terminar. Continuou falando cada vez mais alto, dizendo que escândalo era obra do diabo, que eu era ingrata por atacar quem tinha me dado emprego quando ninguém mais dava. A irmã Edna se juntou ao ataque. A senhora devia ter vergonha, irmã Maria. Vergonha de morder a mão que te alimentou. Vergonha de usar esse templo sagrado para espalhar mentiras e destruir a obra de Deus. A senhora é instrumento de divisão, isso sim. Cecília falou com aquela frieza profissional dela, como se estivesse lendo um comunicado oficial. A obra de Deus não pode ser manchada por mal-entendidos e interpretações distorcidas. O pastor Renato é homem íntegro que sempre serviu esta igreja com excelência. Essas acusações são absurdas e não têm fundamento. Tentei mostrar as fotos que tinha guardado, pedir que ouvissem Silvana, que estava disposta a vir testemunhar. Ninguém quis ouvir. Nivaldo praticamente gritou que não ia dar palco para teatro, que não ia permitir que essa palhaçada continuasse. O pastor ficou em silêncio o tempo todo. Sentado na cadeira dele atrás da mesa, mãos cruzadas, expressão de tristeza profunda, como se fosse uma vítima magnânima que estava sofrendo injustiça, mas perdoava seus algozes. Deixava que os outros fizessem o trabalho sujo de me atacar, enquanto mantinha a imagem de homem piedoso acima da batalha. A reunião durou menos de 15 minutos. No final, Nivaldo disse que a decisão já estava tomada, que não ia haver mais discussão sobre aquilo,
que o assunto estava encerrado. Saímos de lá humilhadas, destruídas. Rebeca estava tremendo de raiva contida. Eu estava apenas entorpecida, como se meu corpo tivesse desligado para não sentir a dor. Na segunda-feira de manhã, recebi um recado através da Cecília. Nem tive coragem de ir pessoalmente na igreja. Ela apareceu na minha porta com um envelope na mão e aquela cara fria. Disse que o conselho tinha decidido me afastar temporariamente da função de zeladora até as coisas se acalmarem. Que quando tudo voltasse ao normal, talvez pudessem reconsiderar. Mas por enquanto, meus serviços não eram mais necessários. Entregou o envelope com o pagamento das últimas semanas e foi embora sem olhar para trás. Fiquei parada na porta com aquele envelope na mão. Tinha perdido o emprego que tinha me salvado da fome, o emprego que tinha dado dignidade de volta para minha vida. Tudo por causa de ter falado a verdade. Entrei em casa em choque. Débora estava na mesa fazendo lição de matemática, a língua para fora concentrada nos números. Quando me viu entrar, percebeu que algo estava errado. Parou o lápis no ar e perguntou com aquela voz pequena dela, cheia de medo: "Mãe, a gente vai passar fome de novo?" Abracei minha filha com força, sentindo ela tremer nos meus braços. Prometi que não, que a gente ia dar um jeito, que tudo ia ficar bem. Mas as palavras saíam ocas porque eu mesma não acreditava nelas. Depois que Débora dormiu, me tranquei no banheiro e chorei. Chorei até não ter mais lágrimas. Sem emprego, sem igreja, sem comunidade, sem saber como ia cumprir a promessa que tinha acabado de fazer para minha filha. Mas mesmo no meio daquela escuridão toda, uma coisa eu sabia com certeza: tinha feito o certo. E se fazer o certo custava tudo, então que custasse. Porque calar seria custar minha alma. Os dias se arrastavam pesados como pedra. Maio virou junho, junho virou julho. 1984 foi o ano mais difícil da minha vida. E olha que eu já tinha passado por muita coisa. O isolamento era brutal. Não era só perder o emprego. Era perder tudo. A comunidade inteira me evitava como se eu tivesse alguma doença contagiosa. Quando eu passava na rua, vizinhos evangélicos que antes eram amigáveis atravessavam para o outro lado da calçada. Faziam questão de mostrar que não queriam contato comigo. No mercadinho do seu Valdir, onde eu comprava fiado quando podia, as mulheres sussurravam e apontavam quando eu entrava. Paravam de conversar abruptamente, me olhavam de canto de olho, voltavam a cochichar assim que eu passava. Ouvia pedaços de frases. Acusou o pastor, causou divisão, espírito de rebeldia. As palavras me seguiam como sombras. Tentei arrumar outros trabalhos. Bati em várias portas oferecendo serviço de faxina, de lavar roupa, qualquer coisa. Mas muitas das potenciais empregadoras eram evangélicas. Já tinham ouvido os rumores. Algumas nem abriam a porta direito. Só diziam através da fresta que não precisavam de ninguém e fechavam na minha cara. Outras eram mais sutis, diziam que iam pensar e nunca mais davam retorno. Ninguém queria se envolver com a mulher que acusou o pastor. Era como se eu tivesse uma marca na testa que todos podiam ver. O dinheiro do envelope que a Cecília tinha me dado acabou rápido. Comida, aluguel, conta de luz. Em menos de um mês estava tudo zerado de novo. Voltei a fazer bolos de fubá para vender na feira, mas as vendas eram fracas. As pessoas que costumavam comprar agora passavam direto pela minha banquinha sem nem olhar. A comida começou a escassear de novo. Aquele pesadelo que eu achava que tinha ficado para trás voltou. A despensa vazia, o estômago roncando, a vergonha de não ter o que dar para minha filha comer. Era como se a história estivesse se repetindo. Só que dessa vez, era pior porque eu sabia que tinha sido minha escolha que nos levou até ali. A Rebeca também estava sofrendo retaliação brutal. Tiraram ela da liderança do Ministério Feminino. Colocaram a irmã Edna no lugar. Amigas de décadas. Mulheres com quem ela tinha orado junto, chorado junto, celebrado nascimentos e enterrado maridos. Viraram as costas para ela da noite pro dia. Algumas mandaram recados dizendo que não queriam mais contato, que ela tinha se desviado do caminho, que estava sendo usada pelo inimigo. Ela vinha me visitar às vezes, sempre trazendo alguma coisa. Um pão, um pedaço de carne, uns legumes. Sentávamos na mesa da cozinha e ficávamos ali em silêncio porque não tinha muito o que falar. A dor era grande demais para caber em palavras. Teve uma noite que ela desabou. Começou a chorar ali na minha frente, o rosto entre as mãos.
os ombros tremendo. Disse que não estava conseguindo mais dormir direito, que ficava acordada de madrugada se perguntando se tinha valido a pena. Se não teria sido melhor ficar quieta, manter a paz, deixar Deus cuidar do resto no tempo dele. Perguntava se a gente não tinha causado mais mal do que bem ao expor tudo. Eu não tinha resposta para dar, porque eu mesma estava me fazendo as mesmas perguntas. Mas o pior de tudo era ver o que estava acontecendo com Débora. Minha filha tinha 7 anos e estava sendo destruída por dentro de novo. Começou a ter pesadelos todas as noites. Acordava gritando, suando frio, dizendo que tinha gente perseguindo ela. Voltou a fazer xixi na cama, coisa que não fazia desde pequena. Eu trocava os lençóis sem reclamar, mas meu coração sangrava vendo ela assim. Na escola, a situação piorou muito. As crianças cujos pais frequentavam a igreja faziam comentários cruéis. Chamavam ela de filha da mentirosa, da mulher ruim que atacou o pastor. Débora chegava em casa chorando quase todo dia. Parou de comer direito. Ficava olhando para o prato com aquele olhar vazio, empurrando a comida de um lado para o outro sem levar nada à boca. E o pior de tudo, começou a ter raiva de Deus. Recusava-se a orar antes das refeições. Quando eu pegava a Bíblia para ler alguma coisa para ela, virava o rosto. Numa noite, tentei fazer ela orar comigo antes de dormir. Ela gritou, com uma raiva que eu nunca tinha visto nela. Deus não ajuda a gente, mãe. Ele só ajuda a gente ruim. O pastor é ruim e todo mundo acredita nele. A gente tá falando a verdade e todo mundo odeia a gente. Se Deus existe, ele não liga pra gente não. Fiquei sem palavras. Como é que eu consolava minha filha quando minha própria fé estava em frangalhos? Como é que eu falava de um Deus bom quando tudo que a gente via era injustiça? Abracei ela e deixei ela chorar até dormir nos meus braços. Mas por dentro, eu estava tão quebrada quanto ela. Os meses foram passando naquela agonia. Maio, junho, julho. Cada dia parecia mais pesado que o anterior. Teve momentos que pensei em desistir de tudo, pegar Débora e ir embora de Blumenau, recomeçar em outro lugar onde ninguém nos conhecesse. Mas para onde a gente ia? Não tinha dinheiro nem para passagem de ônibus. Foi em agosto, numa tarde quente e abafada, que ouvi uma batida hesitante na porta. Quando abri, quase não acreditei. Era o diácono Arlindo, aquele homem magro e calvo, de óculos de aro grosso, que tinha ficado em silêncio durante todas as reuniões do conselho. Ele estava péssimo, tinha emagrecido muito, o rosto pálido, olheiras profundas que pareciam buracos. Perguntou com voz baixa se podia entrar. Ofereci café, mas ele recusou. Sentou-se à mesa da cozinha. Tirou os óculos com mão tremendo. Ficou limpando as lentes várias vezes sem necessidade. Então olhou para mim e começou a falar. A voz embargada de emoção. Irmã Maria, eu acredito na senhora. Sempre acreditei. Desde o primeiro dia. Mas tive medo. Medo de me posicionar. Medo de perder amizades de décadas. Medo de ser excluído. De perder meu lugar na igreja. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Passei esses meses todos sem conseguir dormir direito. Fico acordado de madrugada pensando naquelas mulheres, naquelas moças, no que elas sofreram. Pensando na senhora sendo humilhada, perdendo o emprego, passando necessidade. E eu fiquei calado. Fiquei calado por covardia. Ele chorou ali na minha frente sem vergonha. Depois enxugou o rosto com as costas da mão e disse: não consigo mais viver com esse peso na consciência. Não consigo mais olhar no espelho e ver um homem íntegro. Então tomei uma decisão. Meu coração acelerou. Ele continuou. Levei o caso formalmente à Convenção Batista Regional, arriscando tudo. Minha reputação, minha posição na igreja, amizades de 30 anos. Forneci toda a documentação que consegui reunir. Todos os testemunhos. Todas as evidências. A convenção instaurou uma investigação oficial. Mandaram inspetores para cá na semana passada. Estão investigando tudo. Não consegui segurar. Levantei e abracei aquele homem. Os dois chorávamos. Ele pedia perdão por ter demorado tanto, por ter deixado eu sofrer sozinha todos aqueles meses. Eu dizia que não tinha nada para perdoar, que ele tinha feito o certo no final, que era isso que importava. Quando ele foi embora, sentei no chão da cozinha e chorei de alívio. Não estava sozinha. Alguém dentro do sistema tinha acreditado em mim. Alguém tinha tido coragem de agir.
de arriscar tudo pela verdade. 2 semanas se passaram. Depois chegou uma correspondência oficial na igreja. A Rebeca apareceu na minha casa com a notícia, ofegante de tanto correr. Disse que o pastor Renato ia ser investigado formalmente pela convenção, que ele tinha que se afastar temporariamente das funções enquanto a investigação estava em andamento. Era a primeira luz verdadeira depois de meses de escuridão absoluta. Não era vitória ainda, mas era esperança. E naquele momento, esperança era tudo o que a gente precisava. 1 semana depois, chegou outra correspondência. A igreja ia ser fechada temporariamente por tempo indeterminado, até a conclusão da investigação. A notícia trouxe sentimentos misturados. Alívio porque a verdade estava vindo à tona. Mas tristeza também, porque aquela comunidade que eu amava estava sendo destroçada. Mesmo com todas as mágoas, ainda doía ver o templo fechado, vazio, silencioso. A investigação da Convenção Batista Regional avançou devagar, mas firme. Setembro chegou com flores de ipê amarelo nas árvores de Blumenau. Outubro trouxe as primeiras chuvas fortes. Novembro veio com calor intenso. E durante esses meses todos, inspetores da convenção foram e voltaram várias vezes, entrevistando pessoas, analisando documentos, examinando evidências. Outras mulheres começaram a aparecer. Encorajadas pelo testemunho da Silvana e pela coragem que eu tinha tido, elas finalmente se sentiram seguras para falar. Uma delas foi a Luciana, aquela moça do grupo de louvor que tinha se mudado para Florianópolis. Ela voltou especialmente para dar seu testemunho. Confirmou que tinha passado por manipulação parecida, que tinha fotos dela também naquela câmara escura, que tinha se sentido suja e culpada durante anos. Teve outras também. Mulheres que eu nem conhecia direito, que frequentavam a igreja em horários diferentes, que tinham guardado aquele segredo por anos. Cada testemunho era uma facada no coração, porque confirmava o padrão. Não tinha sido um erro, um mal-entendido, uma situação isolada. Era um comportamento sistemático de abuso escondido atrás do púlpito. Os peritos da convenção analisaram as fotografias com cuidado. Chamaram especialistas, documentaram tudo, montaram um processo detalhado e minucioso. Não deixaram brecha para contestação. Em novembro de 1984, veio o veredicto oficial. A convenção confirmou tudo. As evidências eram inegáveis. Abuso de autoridade espiritual, manipulação emocional de mulheres vulneráveis, comportamento inadequado e criminoso. O pastor Renato Alves foi oficialmente desligado do ministério. Seu nome foi removido do registro de pastores da convenção. Ele nunca mais poderia exercer função pastoral em nenhuma igreja batista do país. A convenção também recomendou que o caso fosse levado às autoridades policiais por causa da natureza criminosa das fotografias. Algumas das moças nas fotos eram menores de idade na época. Isso transformava o caso em crime grave. A notícia se espalhou pela cidade como vento. A reação foi dividida e dolorosa. Parte da população evangélica entrou em negação profunda. Diziam que ele era tão bom, que devia haver algum engano, que a convenção tinha sido enganada. Essas pessoas continuaram defendendo o pastor, mesmo depois de todas as evidências. Outra parte condenou veementemente. Famílias se separaram por causa de posicionamentos diferentes. Irmãos pararam de se falar. Casais brigaram feio. Amizades de décadas se desfizeram. O tecido social da congregação estava completamente rasgado. A igreja permaneceu fechada. O prédio bonito com colunas brancas ficou ali vazio, silencioso, como uma ferida aberta no meio do bairro. Toda vez que eu passava na frente, sentia um aperto no peito. Tinha amor por aquele lugar mesmo depois de tudo. Eu sentia alívio profundo, claro. A verdade tinha vindo à luz. A justiça, mesmo que parcial, tinha sido feita. Mas também sentia tristeza imensa. Não havia vitória completa ali. Não tinha comemoração. Só havia dor compartilhada, feridas abertas, vidas destroçadas. A Rebeca tentava me animar. Vinha em casa, trazia pão fresco, sentava comigo na varanda e dizia: "A verdade liberta, Irmã Maria. Mesmo quando dói, mesmo quando custa tudo. No final, a verdade sempre vale a pena." Eu queria acreditar naquilo de coração inteiro, mas era difícil quando via minha filha tendo pesadelos toda noite.
Foi no começo de dezembro que a Silvana veio me visitar uma última vez antes de voltar definitivamente para Joinville. Ela tinha dado seu testemunho para a convenção, tinha enfrentado o medo, tinha falado a verdade. Agora ia recomeçar a vida longe dali. Nos abraçamos longamente na porta da minha casa. Ela segurou meu rosto com as 2 mãos e disse com olhos cheios de lágrimas: "Você fez o que eu não consegui fazer. Por causa da sua coragem, outras mulheres não vão sofrer o que eu sofri. Vou recomeçar minha vida agora, de verdade, sem mais esse peso nas costas." Desejei tudo de bom para ela. Orei para que Deus curasse as feridas dela, para que ela encontrasse paz e felicidade. Quando ela foi embora, fiquei olhando o ônibus desaparecer na curva e pensei: valeu a pena. Mesmo com tudo que perdemos, valeu a pena. Porque no final das contas, mesmo tendo perdido quase tudo, emprego, amigos, reputação, comunidade, minha consciência estava limpa. Eu tinha feito o que Deus esperava de mim. Tinha defendido as fracas. Tinha exposto o mal escondido. Tinha ficado do lado da verdade mesmo quando custou caro demais. No começo de 1985, as autoridades policiais tentaram localizar o pastor Renato para processo criminal, mas ele tinha fugido antes de ser formalmente indiciado. Mudou-se para alguma região desconhecida do país. Ninguém sabia onde ele estava. A justiça terrena não conseguiu alcançá-lo. Aquilo me incomodou durante muito tempo. A sensação de injustiça, de que ele tinha escapado, de que não tinha pagado o preço completo pelo que fez. Mas com o tempo, aprendi que existe justiça maior que a dos tribunais humanos. E que às vezes Deus permite que as pessoas fujam da justiça terrena para enfrentarem algo pior. Viver com o peso da própria consciência. Antes do templo ser completamente lacrado pela convenção, consegui entrar uma última vez. Peguei a chave antiga que eu costumava usar. Aquela que o pastor tinha me dado quando confiou em mim. Guardei como lembrança. De vez em quando olhava para aquela chave e pensava: um dia talvez eu volte a abrir aquelas portas. Um dia esse lugar vai ser restaurado. Consegui emprego numa fábrica têxtil da cidade. Era trabalho duro, pesado, barulhento. Ficava 8 horas por dia em pé operando máquinas de tear. Voltava para casa com os pés inchados e os ouvidos unindo. O salário era pouco, mas era honesto. E lentamente, mês após mês, consegui reconstruir a vida material. Voltamos a ter comida na mesa todo dia. Paguei as dívidas que tinham se acumulado. Comprei roupas novas para Débora. Aos poucos as coisas foram se ajeitando na parte prática da vida. Mas as feridas emocionais e espirituais demoraram muito mais para começar a cicatrizar. Débora continuou tendo pesadelos por anos. Continuou com raiva de Deus, recusando-se a orar, virando o rosto quando alguém falava de igreja. Aquilo me doía mais que qualquer outra coisa. Ver minha filha crescendo sem fé, sem esperança, sem aquela luz que toda criança devia ter nos olhos. Eu mesma passei anos me perguntando se tinha feito a coisa certa. Se não teria sido melhor ficar quieta, manter o emprego, proteger minha filha daquele sofrimento todo. Mas sempre que esses pensamentos vinham, eu lembrava das outras mulheres, da Silvana, da Luciana, de todas aquelas que finalmente puderam falar. E sabia que sim, tinha valido a pena. Foram anos difíceis. Débora cresceu com cicatrizes dessa época. Eu também. Mas Deus tinha planos que eu não conseguia ver ainda. Às vezes a fidelidade não traz recompensa imediata. Ela planta sementes que só vão germinar muito tempo depois, quando a gente nem está mais esperando. O tempo passou. Muito tempo. Quase 20 anos desde aqueles dias terríveis de 1984. Era 2003 agora. Eu tinha 52 anos, cabelos já bem grisalhos, rugas ao redor dos olhos que não estavam lá antes. A vida tinha me marcado por fora e por dentro. Débora estava com 26 anos, casada, com um filhinho de 3 anos chamado Lucas. Mas nossa relação ainda era distante, fria como o inverno. Ela nunca mais tinha pisado em igreja evangélica desde aquela época. Carregava ressentimento profundo pela infância que foi destruída. Dizia que se Deus existia mesmo, Ele tinha abandonado a gente quando mais precisávamos. Eu tentava conversar sobre fé às vezes, mas ela mudava de assunto,
ou simplesmente saía da sala. Foi naquele ano que a Igreja Batista Esperança Viva finalmente ia ser reaberta. O prédio tinha ficado fechado durante anos, depois foi vendido para uma empresa que queria transformar em salão de festas, mas a comunidade evangélica fez pressão e a convenção conseguiu recomprar. Agora, sob liderança completamente renovada, ia ser reinaugurada. O novo pastor era Jonas Lima. Eu lembrava dele vagamente dos tempos antigos. Ele tinha 25 anos em 1983. Era seminarista novo, frequentava a igreja para fazer estágio pastoral. Tinha testemunhado todo o escândalo acontecendo. Aquela experiência tinha marcado profundamente a compreensão dele sobre liderança cristã. Ele cresceu determinado a nunca repetir os erros do passado. Foi numa tarde de abril que ele apareceu na minha casa. Bateu na porta, se apresentou, pediu licença para entrar. Minha casa era simples, mas digna. Depois de anos trabalhando na fábrica têxtil, tinha conseguido comprar um imóvel pequeno, nada luxuoso, mas era meu. Tinha móveis básicos, tudo limpo e arrumado com cuidado. Jonas sentou à mesa da cozinha, aceitou o café que ofereci. Era um homem de aparência bondosa, cabelos começando a grisalhar nas têmporas, olhar sereno, cheio de compaixão. Ficou um tempo em silêncio, mexendo no café com a colherinha, escolhendo as palavras. Depois olhou para mim e disse com voz embargada: "Irmã Maria, vim aqui pedir perdão em nome da igreja pelos anos de sofrimento que a senhora enfrentou. A senhora salvou muitas mulheres com sua coragem. A igreja deve à senhora uma dívida impagável que nunca vai conseguir pagar completamente." Senti as lágrimas vindo, mas segurei. Ele continuou: "Estamos reabrindo o templo. Vai ser uma nova fase, uma liderança saudável, transparente. Queremos construir uma comunidade onde as pessoas possam confiar, onde os vulneráveis sejam protegidos, onde a verdade seja mais importante que a reputação." Me convidou para dar um testemunho no culto de reabertura. Recusei gentilmente, balançando a cabeça. "Pastor, Deus sabe o que fiz. Isso me basta. Não preciso de reconhecimento público. Não quero holofotes. Só quero paz." Ele entendeu, mas insistiu que eu voltasse a frequentar como membro comum, que minha presença ali seria uma bênção para a comunidade. Pensei por alguns dias. Depois aceitei. Tinha saudade daquele lugar. Apesar de tudo, tinha saudade de louvar com outros crentes, de ouvir a palavra sendo pregada com integridade, de fazer parte de uma família espiritual de novo. O culto de reabertura foi marcado para um domingo de maio. Não contei nada para Débora. Sabia que ela não ia querer ir. Não ia querer nem ouvir falar disso. Então fui sozinha, de ônibus, chegando cedo para ver o templo antes de encher. Estava diferente, mas era o mesmo. As paredes tinham sido pintadas de cores claras e alegres. Os bancos velhos de madeira tinham sido substituídos por cadeiras estofadas mais confortáveis. Tinha sistema de som moderno, projetor no teto, tudo muito diferente da época antiga. Mas a estrutura era a mesma. As janelas de vitral, o teto alto, a disposição geral. Olhei para frente e vi o altar onde tanta coisa tinha acontecido. Havia membros novos, muitos jovens que não conheciam a história, mas também reconheci alguns rostos antigos, pessoas que tinham permanecido fiéis através dos anos, que tinham esperado pela restauração. A irmã Rebeca estava lá também. Ela tinha 62 anos agora, cabelos completamente brancos, corpo mais curvado pela idade, mas o olhar continuava firme como rocha. Quando nos vimos, nos abraçamos sem falar nada. Não precisava palavras. O culto começou. O louvor era diferente. Músicas mais modernas que eu não conhecia bem, mas era bonito, sincero. Dava para sentir que as pessoas estavam ali de coração, não por obrigação ou aparência. O pastor Jonas pregou sobre recomeços, sobre restauração, sobre como Deus pode transformar cinzas em beleza. Eu estava sentada mais ou menos no meio do templo, quando de repente senti alguém me olhando. Virei a cabeça e quase não acreditei no que vi. No último banco, bem no fundo, estava Débora, minha filha. Ali, na igreja, pela primeira vez em quase 20 anos. Ela estava chorando. Não era choro discreto. Eram lágrimas descendo sem parar pelo rosto, os ombros tremendo. Nossos olhos se encontraram através da distância. Ela não desviou o olhar. Não fugiu. Só ficou ali, chorando, deixando algo acontecer dentro dela que eu não entendia, mas podia sentir.
O culto continuou, mas eu mal prestei atenção no resto. Ficava olhando para trás de vez em quando, certificando que minha filha ainda estava ali, que não era imaginação minha. Ela permaneceu até o final. Quando terminou, fui até ela devagar, com medo de assustá-la, de fazê-la ir embora. Mas quando cheguei perto, ela se levantou e me abraçou. Me abraçou forte, apertado, como não fazia desde pequena. Choramos ali, as duas, sem falar nada, enquanto as pessoas passavam ao nosso redor indo para o estacionamento. Finalmente ela sussurrou no meu ouvido: "Mãe, eu precisava vir. Tá tudo desmoronando na minha vida. O casamento tá ruim. O Lucas foi diagnosticado com um problema no rim que vai precisar tratamento caro e longo. Eu tô sem forças. Tô no fundo do poço." E de repente lembrei das suas orações. Lembrei de como você nunca desistiu de Deus mesmo quando tudo dava errado. Precisava sentir o que você sentia. Precisava entender. Segurei o rosto da minha filha com as 2 mãos. Deus nunca nos abandonou, filha. Nem naquela época, nem agora. Às vezes Ele permite que a gente passe pelo vale escuro para aprender a confiar nele de verdade. Mas Ele sempre esteve aqui. Sempre. Saímos da igreja de mãos dadas, mãe e filha, depois de tantos anos de distância. No estacionamento, conheci o pastor Jonas pessoalmente. Ele cumprimentou Débora com gentileza. Disse que estava feliz de vê-la ali. Não fez perguntas. Não forçou nada. Só acolheu. Nas semanas seguintes, Débora voltou algumas vezes. Timidamente no começo, sentando sempre no fundo, saindo rápido no final. Mas aos poucos foi se soltando, conversando com outras pessoas, participando. Vi minha filha voltando à vida de um jeito que eu nunca pensei que veria de novo. O tratamento do Lucas foi difícil, caro, demorado, mas a igreja ajudou. Fizeram campanhas de arrecadação, oraram, deram suporte emocional. Débora viu na prática como comunidade de fé verdadeira funciona. Como é diferente quando as pessoas realmente se importam, quando a liderança é íntegra, quando não há manipulação, mas amor genuíno. Foi num domingo de setembro, quando ela estava saindo do culto comigo, que ela parou na porta da igreja, olhou para trás para o templo e disse algo que nunca vou esquecer. "Mãe, eu te pedi desculpas por todos aqueles anos que fiquei com raiva de você, por ter culpado você pelo que aconteceu quando eu era criança." Balancei a cabeça, a garganta apertada demais para falar. Ela continuou, lágrimas nos olhos. "Eu entendo agora. Você fez o certo. Custou caro, custou nossa paz, custou minha infância. Mas você salvou outras mulheres, outras famílias. Se você tivesse ficado quieta, quantas meninas teriam sofrido? Eu teria preferido ter uma mãe covarde que me protegesse ou uma mãe corajosa que me ensinou o que é integridade. Hoje eu escolho a segunda. Aquele abraço com Débora no estacionamento foi um dos maiores milagres que já vivi. A semente de fé que eu tinha plantado na infância dela e que parecia completamente morta, estava apenas dormente, esperando o tempo certo para germinar. Deus é fiel até quando não entendemos seus tempos. Até quando parece que Ele esqueceu da gente. Ele nunca esquece. Nunca. Estamos em 2025 agora. Tenho 74 anos. Os cabelos completamente brancos. As mãos enrugadas. As pernas que já não obedecem como antes. Mas o coração tá em paz. Uma paz que demorou décadas para chegar, mas que finalmente chegou. Débora tem 48 anos. E não só voltou à fé, como serve na igreja. É conselheira voluntária no Ministério de Apoio a Mulheres em Crise. Usa a própria história de dor e restauração para ajudar outras que estão passando por situações difíceis. Ver minha filha fazendo isso enche meu coração de uma alegria que não cabe no peito. O pastor Jonas me ligou na semana passada. Pediu se eu podia ir na igreja num sábado de manhã. Disse que tinha algo especial para me mostrar. No domingo seguinte ia ser a celebração dos 22 anos da reabertura do templo. Ele queria minha presença em algo importante. Débora me levou de carro. O sol da manhã entrava pelas janelas. Aquele sol gostoso de outubro. Quando chegamos, o templo estava vazio, sendo preparado para o culto especial do dia seguinte. Flores frescas nos vasos, cadeiras alinhadas, tudo limpo e arrumado. O pastor Jonas me esperava na entrada. Tinha 67 anos agora, cabelos completamente grisalhos,
mas o olhar continuava cheio de bondade e sabedoria. Me cumprimentou com carinho, ofereceu o braço para me ajudar a caminhar. Explicou que queria contar minha história publicamente pela primeira vez, com minha autorização. Não para envergonhar ninguém, não para reabrir feridas, mas para honrar minha coragem e ensinar as novas gerações sobre integridade espiritual e proteção contra abuso. Disse que as pessoas precisavam saber que existem heroínas silenciosas entre nós. Caminhei devagar pelo templo reformado. Tudo tinha mudado tanto. O piso era novo, moderno, fácil de limpar. As paredes pintadas em tons suaves de bege e branco. Sistema de som que eu nem sabia como funcionava. Cadeiras estofadas ao invés daqueles bancos duros de madeira. Mas no fundo, na essência, era o mesmo lugar. Subi os degraus do altar com cuidado, segurando no corrimão que não existia antes. As pernas já não são as mesmas. Parei ali em cima. Olhei para o fundo da igreja vazia. Lembrei dos cultos lotados, das pregações manipuladoras, do dia em que fui humilhada publicamente enquanto o pastor montava um tribunal contra mim. Lembrei da dor, da vergonha, do medo. Depois caminhei até a parte de trás do altar. O espaço tinha sido completamente reformado. Não existia mais aquele móvel embutido de madeira escura. Não existia mais a porta camuflada. O lugar onde ficava a câmara escura agora era uma área aberta, bem iluminada, com prateleiras organizadas onde guardavam instrumentos musicais do grupo de louvor. Toquei a parede lisa com minha mão enrugada. Fechei os olhos. As lágrimas vieram sem pedir licença, escorrendo pelo meu rosto enrugado. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de gratidão. Orei ali em silêncio. Agradeci a Deus por ter me dado coragem quando eu não tinha, por ter aberto meus olhos para enxergar o mal escondido, por ter colocado pessoas corajosas no meu caminho. Agradeci pelo seu Elias, que mesmo em sua omissão me ensinou o que não fazer, pela Rebeca, cuja força me sustentou nos momentos mais escuros, pela Silvana, que teve coragem de falar, pelo Arlindo, que arriscou tudo para fazer o certo. Agradeci até pela dor, porque foi na dor que aprendi que fé verdadeira não é obediência cega a homens, mas fidelidade a Deus mesmo quando custa tudo. Foi na dor que descobri que às vezes ser fiel significa desafiar estruturas humanas corrompidas, que honrar a Deus pode significar decepcionar pessoas. Ouvi passos atrás de mim. Era a Rebeca. Ela tinha 80 anos agora. Usava uma bengala para se apoiar. Caminhava devagar. Mas quando nossos olhos se encontraram, vi que o fogo interior continuava ali. Aquela mulher tinha sido gigante de coragem quando precisei. Nos abraçamos longamente, sem falar nada. Não precisava palavras entre nós. Depois, com dificuldade por causa da idade, nos ajoelhamos juntas ali na frente do altar. Exatamente onde tudo tinha começado décadas atrás. Rebeca orou em voz alta, aquela voz que ficou mais fraca com o tempo, mas ainda carregava autoridade espiritual. Senhor, agradecemos pela vitória da verdade, por todas as mulheres que foram protegidas porque tivemos coragem de falar, por todas as vidas que foram poupadas de sofrimento. Obrigada por nos usar como instrumentos seus, mesmo sendo tão imperfeitas. Quando ela terminou, complementei a oração com voz trêmula e pedimos proteção para a nova geração, Senhor. Que esta igreja seja sempre lugar de verdade, de amor genuíno, de proteção aos vulneráveis. Que os líderes sejam sempre íntegros. Que ninguém mais sofra o que aquelas mulheres sofreram. Quando nos levantamos com dificuldade, o pastor Jonas estava ali, respeitoso, esperando em silêncio. Aproximou-se e disse com voz suave: Irmã Maria, amanhã vou contar sua história. As pessoas precisam saber que há heroínas silenciosas entre nós. Sorri e respondi: Pastor, conte se achar necessário. Mas deixe bem claro que não fui eu quem fez nada. Foi Deus quem abriu meus olhos e me deu forças. E que a verdadeira heroína não é quem denuncia o mal, mas quem permanece fiel, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando custa tudo. Ele também me contou algo naquela manhã. Disse que tinha recebido informação, anos atrás, sobre o destino do pastor Renato. Ele tinha fugido para outra região do país, tentado viver anonimamente. Foi encontrado morto em meados dos anos 90, numa cidade pequena do interior.
vivendo em condições miseráveis. Tinha sido destruído pelo alcoolismo e pela solidão. Morreu sozinho, sem ninguém, sem restauração. Nunca enfrentou a justiça terrena formalmente, mas pagou o preço da covardia dele com uma vida de decadência e isolamento total. O nome dele se tornou sinônimo de vergonha na comunidade evangélica regional. A notícia me deixou triste, não aliviada, porque no fundo, por mais que ele tivesse feito mal, eu não desejava que ninguém terminasse assim, mas entendi que as escolhas que fazemos têm consequências e que fugir da justiça não é o mesmo que escapar dela. Saímos da igreja juntos. Eu, Rebeca, o pastor Jonas. Do lado de fora, Débora estava esperando encostada no carro. Quando me viu, sorriu. Aquele sorriso que ilumina o rosto inteiro dela. Entrei no carro. Ela ligou o motor. Antes de sair, olhei pela janela para o templo uma última vez. Aquele prédio que tinha sido palco de tanta dor, mas também de tanta redenção. Onde a verdade tinha sido escondida, mas depois exposta. Onde trevas tinham reinado, mas a luz tinha vencido no final. E foi aí que entendi finalmente. Depois de mais de 40 anos, entendi completamente. Durante todo esse tempo, achei que o quarto secreto era aquele cômodo escuro onde o pastor escondia suas vergonhas. Aquela câmara escura atrás do altar onde ele revelava fotografias que nunca deveriam ter sido tiradas. Achei que era sobre expor aquele lugar físico de trevas. Mas eu estava errada. O verdadeiro quarto secreto era outro. Era o espaço que Deus abriu dentro do meu coração. Um lugar onde Ele guardava coragem que eu não sabia que tinha. Discernimento que eu precisava aprender. Fé que sobrevive até quando tudo desmorona ao redor. Aquele quarto secreto dentro de mim foi aberto por Deus quando eu mais precisava. E dentro dele, encontrei tudo que era necessário para enfrentar a tempestade. Força para falar quando seria mais fácil calar. Coragem para perder tudo defendendo a verdade. Fé para continuar acreditando mesmo, quando parecia que Deus tinha me abandonado. E esse quarto secreto, esse espaço sagrado dentro do meu coração, ninguém pode fechar, porque não fui eu quem abriu. Foi Deus. E quando Deus abre portas, quando Ele cria espaços santos dentro da gente, ninguém tem poder para fechar. Nem o diabo, nem as pessoas, nem as circunstâncias. Aquele espaço continua aberto até hoje. E sempre que preciso de coragem, de discernimento, de fé, eu volto ali, naquele quarto secreto que só eu e Deus conhecemos, onde Ele guarda as coisas preciosas que preparou para mim desde antes da fundação do mundo. Débora dirigiu pelas ruas de Blumenau enquanto eu olhava pela janela, vendo a cidade que sempre foi minha casa. Tanta coisa tinha mudado. Tanta coisa tinha permanecido igual. Mas uma coisa eu sabia com absoluta certeza. Valeu a pena. Cada lágrima, cada perda, cada dia de sofrimento, tudo valeu a pena. Porque a verdade sempre vale a pena. Sempre. Se você chegou até aqui comigo nessa jornada, quero te pedir uma coisa. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir que vale a pena ser fiel a Deus mesmo quando custa caro.